Colocar para gravar e vamos dar início, gente, ao nosso estudo, certo? Apocalipse, capítulo 15, certo? Colocar aqui desde o princípio, para abrir a página. Por que você não abre? Pronto, foi. Gente, ó, hoje a gente vai dar continuidade ao livro de Apocalipse, como eu disse, continuando a segunda parte do livro. Rafael, Oi. me deixa entrar Tá. pelo computador, meu celular tá descarregando, cuida. Tem a senhazinha, como é que eu faço? Peraí. Eu acho que agora vai. Não, tá aqui dizendo, por favor, espere, sei lá o quê. Vê se agora Foi. deu certo. Foi? Tá conectando. Vai. Vai dar certo, pode continuar. Pronto, perfeito. Então, continuando, gente, hoje a gente vai dar continuidade a essa segunda parte do livro, em que ele é dividido justamente no meio, certo? Os 11 primeiros capítulos do livro, eles falam dessa história, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda, fazendo essa recapitulação da mesma história e fazendo uma revelação progressiva daquilo que vem acontecendo. E aí, nessa segunda parte, a gente já tem alguns vislumbres a mais daquilo que aconteceu. A gente já vê quem está por trás dos 7 selos que perseguem ferrenhamente a igreja. A gente já vê a consequência do derramamento da ira de Deus através das trombetas, que é o derramar da ira de Deus, mas não total, e sim parcial sobre aqueles que perseguiram a igreja. E quem é esses agentes, esses responsáveis por essa perseguição, ok? E aí, dando prosseguimento, certo? A gente vai entrar agora especificamente no capítulo 15, que fala sobre a preparação para as taças da ira de Deus, certo? É quando os anjos do Senhor recebem essas taças, e aí a gente vai ver isso no capítulo 16 de forma mais específica, mas aqui é a preparação, é o momento em que João vê esses anjos recebendo essas taças para que eles possam proceder o derramamento dessas taças, que é a ira total de Deus, certo? Então, essas taças são a resposta de Deus à oração e o clamor dos santos sobre todos aqueles que se rebelaram contra o seu ungido, ou seja, contra o próprio Cristo, mostrando que a ira de Deus vai sendo acumulada, não é de agora, mas durante todo o percurso da história, desde a primeira vinda. Essa ira de Deus vem sendo acumulada em suas taças, certo? Quando a gente vê Provérbios capítulo 29, verso 1, diz assim: o homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. É justamente esse processo que a gente vai ver agora, o momento em que as taças de Deus ela é derramada sobre esses ímpios que endureceram seu coração diante do chamamento de Deus ao arrependimento. É aquela história que eu já havia dito nas trombetas. Deus o tempo todo chama o homem ao arrependimento, mas esses homens, como diz em Romanos capítulo 1, cada vez mais endurecem o seu coração e se afastam da presença de Deus. Fazendo uma pequena recapitulação de tudo que a gente já viu, a gente já estudou a primeira, a segunda, a terceira e a quarta sessão. Como eu disse, essas sessões são recapitulações da mesma história, da primeira até a segunda vinda e até a consumação dos séculos, onde a gente vai ver isso no capítulo 21, certo? E aí ela se divide em 7 sessões, ok? Que é os candeeiros, a abertura dos céus e os 7 selos, as 7 trombetas, que é o juízo de Deus misturado com a graça ou com a misericórdia de Deus, que é um chamamento do homem ao arrependimento, as 7 vozes e o quarteto do mal, né, que traz o juízo de Deus sobre esse quarteto do mal. E agora nós estaremos estudando as 7 taças da ira de Deus, ok? Ainda faltam mais 2 sessões e a gente vai iniciar essa quinta sessão agora, ok? Mais uma vez, do que é que o capítulo 15 se refere? Esse capítulo é dividido por 3 cenas. Todo capítulo na Bíblia, ele tem uma ordem, certo? Todos os capítulos de qualquer livro que você for ler, ele tem uma ordem. Assim como o livro, ele tem uma ordem, um processo pelo qual o autor ele decide escrever aquela narrativa,
Apocalipse também tem uma ordem, uma maneira pela qual ele decide dividir o livro e os capítulos. E o capítulo 15, como que não é diferente dos outros, também tem umas divisões para que quando a gente for ler ele, a gente possa compreender de forma melhor. Então, a primeira divisão que a gente vê é a visão de João. Exatamente a visão de João, como Kézia acabou de ler. Ele vê os 7 anjos com os 7 flagelos. Isso é no verso 1, o capítulo já abre com isso, certo? A segunda parte do capítulo é a visão do céu e o louvor dos vencedores da besta. A gente vê isso dos versos 2 a 4. E a terceira e última divisão do capítulo 15 é os 7 anjos recebendo as 7 taças de ouro que contém a cólera de Deus, dos versos 5 aos versos 8. A gente não vai ver o derramar dessas taças porque elas só ocorrerão a partir do capítulo 16 de Apocalipse, tá? Fazendo uma pequena recapitulação para a gente poder entrar no capítulo tendo vislumbre do que a gente viu anteriormente. Após a gente ver os capítulos 12 a 14, em que a gente encontra a identidade, primeiro, de quem é o dragão, isso a gente já tinha visto anteriormente, mas nos capítulos 12 a 14 a gente vê os agentes que trabalharão para esse dragão, certo? Que é a besta que emerge do mar, vocês lembram, a gente viu isso no capítulo 12, a besta que emerge da terra, o falso profeta agindo por meio tanto do Império Romano lá no passado, como eu disse, Apocalipse a gente precisa fazer essa leitura histórica abrangendo todo o período da história da igreja, desde a primeira vinda, e também todos os outros impérios, a gente entendendo que todo o poderio e todas as nações e os seus sistemas estão agindo através de um poder. E por trás do poder deles está a ação do dragão. E quem é esse dragão? O próprio Satanás. Hoje, nós vamos ver o anúncio do resultado da oração dos santos, em que haverá o derramar da cólera de Deus por conta da perseguição que eles fizeram à igreja, certo? Mais uma vez, veremos nesse ciclo repetir-se novamente o período que cobre toda a história humana, ok? Porém, esse ciclo, ele, apesar de cobrir toda a história humana, ele também prevalece na narrativa dele um vislumbre para o fim, ok? Mas nunca deixando de citar o que aconteceu durante toda a história da igreja. Perfeito? Então, o que são essas taças? A gente não vai entrar hoje propriamente nas taças, o que é a primeira, a segunda e a terceira. Mas por que é importante a gente fazer esse paralelo sobre o que são as taças? Porque simplesmente há uma conexão muito grande entre as taças e as trombetas, certo? Essa conexão eu vou explicar ela bem melhor quando a gente estiver no capítulo 16, e aí eu vou mostrar todo o paralelozinho dela. Vocês vão perceber o quanto é muito similar uma à outra. Então, o que é que acontece? As trombetas, elas advertem. Lembra que eu disse no início que as trombetas é a ira misturada com a misericórdia. Então, é um chamado ao arrependimento. As taças não tem mais esse chamado. As taças é a consumação da ira de Deus sobre os ímpios, certo? As trombetas chamam ao arrependimento. As taças levam ao juízo. As trombetas trazem um juízo parcial. As taças é o furor total e final da ira de Deus. E, por fim, as trombetas e as taças estão tratando, gente, prestem bem atenção nisso. As trombetas e as taças estão tratando do mesmo período e ambas culminam no dia do juízo final, ok? Se vocês lembrarem, os selos, eles também culminam com o dia do juízo final. Quando você vai lá para o sexto selo, quando você abre o sexto selo, eu não ia nem comentar isso, mas vamos só para lá, só para vocês verem. Ó. Quando você abre o sexto selo, que está lá no capítulo... como eu não tinha colocado ele, então deixa eu só achar aqui ele. Pronto, aqui, ó. Que está no final do capítulo 7. Que diz assim. Meu Deus, cadê?
Não, minto. A partir do verso 12 do capítulo 6 de Apocalipse, ele diz assim: E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Isso é claramente sinal da segunda vinda de Cristo. Então, selos, trombetas e taças da ira, pode-se dizer que elas tratam do mesmo período. Mas como o livro de Apocalipse é um livro que conta e reconta a mesma história, ele vai fazendo isso de forma progressiva. E à medida que você vai fazendo a leitura do livro, você vai percebendo nuances que você não tinha percebido anteriormente. Exemplo muito claro disso. Quando a gente vai para o capítulo 14, olha só o que diz aqui, ó, o que a gente estudou anteriormente. Ele diz assim no capítulo 14, ó, deixa eu achar, eu estou no 16, eu não ia ver nunca isso. Olha o que ele diz. Quando ele diz, caiu a grande Babilônia, no capítulo 14 de Apocalipse. Não achei aqui, mas aí vocês lembram que ele diz, caiu a grande Babilônia. Como é uma revelação progressiva, você só vai entender quem é essa grande Babilônia a partir do capítulo 17. Mas ele já antecipou essa grande meretriz no capítulo 14, dizendo que ela caiu, sem nem mesmo dizer quem ela era. Então perceba que há uma estreita semelhança entre as trombetas e as taças, mostrando que elas não são sequenciais, ou seja, não é uma coisa que aconteceu. Aconteceu as trombetas, assim que terminou a sétima, veio as taças. Não, elas não são sequenciais. Elas são paralelas, certo? Elas contam a mesma história no mesmo período histórico, sendo que à medida que você tem a revelação de uma, essa revelação ela não é completa, e quando você faz a leitura da próxima, ela vai lhe revelar muito mais coisas que a anterior não havia dito, ok? Um progresso no desenvolvimento da estrutura literária, à medida que você vai lendo. Elas se encaixam através de uma mesma estrutura narrativa. Essa mesma estrutura narrativa a gente vai entender isso só quando a gente for ler e estudar de fato o que são as trombetas. Entrando propriamente no capítulo 15, vamos fazer a releitura de todos os versículos novamente, que diz: E vi outro grande sinal, e vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Quando a gente vai para o capítulo 12, mais uma vez, antes de eu continuar, vocês vão perceber uma coisa. Como eu disse, a semelhança entre o capítulo, entre as taças e as trombetas. Quando a gente vai para o capítulo 12, a gente vê João também tendo uma visão. Só que o interessante é que diz assim: E vi outro grande sinal no céu. Na revelação progressiva, ele agora diz que não viu somente um grande sinal, mas ele viu um grande e admirável sinal no céu. Por quê? Porque essa revelação tornou-se muito mais clara para ele a partir desse momento, certo? A partir do momento da narrativa dele, isso se tornou-se mais claro para ele. Mais uma vez, a ideia de 7 no livro de Apocalipse, isso você vai ver sendo repetido durante todo o texto de Apocalipse. O 7 é um número completo de Deus. Por isso que 7 anjos, 7 taças, 7 trombetas, 7 vozes. Sempre o 7 se repetindo. 7 bem-aventuranças. O 7 é algo que vai estar sempre repetido. Então, 7 anjos com as 7 últimas pragas. E aí ele diz, porque nelas está consumada a ira de Deus. E para quem é essa ira? Essa ira é justamente para aqueles que rejeitaram a Deus de forma última e cabal. Mesmo diante de todos os flagelos recebidos na humanidade, diante das trombetas de Deus, que a gente estudou anteriormente, mesmo diante disso, os homens continuam entregando-se ao pecado e, principalmente, à besta, com o seu sinal, com a sua marca, com as suas ideologias, com os seus pensamentos. Contudo, os homens continuam se deleitando no pecado e se entregando à besta. Aqui nós nos deparamos exatamente
com o acerto final de Deus sobre estes homens. É Deus dizendo, basta, acabou. As portas da graça se fecharam para vocês. Se vocês lembram das duas testemunhas mártires, como eu disse, vai chegar um tempo em que o evangelho não será mais pregado. É justamente nesse tempo que o evangelho não será mais pregado e que os homens comemorarão isso que está acontecendo, a perseguição da igreja, a perseguição que a igreja estará sofrendo, que será consumado as taças da ira de Deus sobre toda a humanidade que é desobediente e que rejeita completamente a Deus. E aí, seguindo no capítulo, a gente vai ler o seguinte. E vi como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus nas mãos. Não tem nas mãos, mas tinham as harpas de Deus, certo? E o que é esse mar de vidro? A visão de João é exatamente a mesma. A visão de João é exatamente sobre a cena do juízo final. Ele está enxergando, nesse momento, o culminar da ira de Deus sendo derramada sobre a humanidade. É exatamente isso que ele está vendo. É toda a ira de Deus, sem misericórdia, sem graça, derramada sobre os homens. E ele começa a descrever esses horrores da pura ira de Deus. Só que antes dele iniciar essa narrativa dessas taças da ira de Deus que a gente vai ver no capítulo 16, João vê esse mar. Mar na Bíblia, geralmente, a gente até vê a besta que emerge do mar. Lembra? Mar significa nações, ebulições, problemas, tribulações. Mar significa sujeira, imundície, como olhamos anteriormente. Em outros estudos, a gente viu bem direitinho o que significa mar até os antigos, no Antigo Testamento, a gente viu esse estudo sobre o que significa mar. Porém, esse mar que ele está vendo aqui, esse mar de vidro, ele é diferente, porque ele representa transparência, que é justamente onde se encontram aqueles que saíram vitoriosos. Então, ele representa transparência, pureza, santidade. E esse mar, como a gente, no capítulo 4, deixa eu só abrir aqui o capítulo 4 antes de dizer aqui, ó. Capítulo 4, 6, ele diz assim, ó. E havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono, ao redor, 4 animais cheios de olhos por detrás. Isso é no capítulo 4, verso 6. Perceba uma coisa, aqui ele só diz que o mar era como um cristal, mas aqui ele já está dizendo que esse mar era misturado com fogo. E o que é que representa fogo? Fogo tem 2 significados na Bíblia. Eu não coloquei aí, mas a ideia de fogo ele traz 2 ideias, 2 significados. O primeiro é a ideia de juízo, certo? É a ideia do fogo consumidor de Deus, aquela ideia de juízo. E o segundo é a ideia de purificação. O ouro passa pelo fogo para ser purificado. Então, aqui, a ideia desse mar misturado com fogo é de um mar purificado. E essa purificação, ela é representada pela própria presença de Deus. Lembre-se, a leitura do livro de Apocalipse, ela sempre deve ser feita de maneira simbólica e nunca literal, tá? E aí, essa ideia da presença do povo de Deus, da presença dos vitoriosos, da presença daqueles que venceram a besta sobre esse mar, é justamente essa ideia de purificação. Aqueles que estão com suas vestes alvas, limpas. E nesse lugar está dizendo que não haverá mais turbulência, não haverá mais dor, não haverá mais tribulação, não haverá mais agitação, mas será um lugar de paz e de tranquilidade. E aí ele diz, justamente quem está sobre esse mar, são aqueles que saíram vitoriosos da besta. Antes de descrever a terrível cena do juízo final, certo? Que João vai relatar a partir do capítulo 16, João narra a vitória dos eleitos de Deus, certo? Daqueles que venceram a besta e seus agentes, que vocês já conhecem quem são. A besta, as 2 bestas e o falso profeta, certo?
E essas pessoas venceram a besta mesmo com o preço de suas próprias vidas. Como eu disse, a tribulação, essa tribulação e o texto, ele não pega somente algo do futuro, algo que vai pegar daqueles que enfrentarão o verdadeiro e grande anticristo, mas vitoriosos daqueles que passaram por tribulação durante toda a história da igreja, ok? Desde lá de Atos, quando o primeiro Marte foi morto, Matias, através de pedradas, sob o consentimento de Paulo, até o último Marte que vai ser morto antes da grande vinda do Senhor para derramar da sua ira. Então, esse povo, todos esses vitoriosos, representam a igreja de todas as eras, de todos os tempos, certo? E de todas as tribulações que elas já passaram e que passa até hoje. Como eu disse a vocês, hoje há uma estatística e uma média de que 215 a 250 milhões de cristãos sofrem tribulação simplesmente por professarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Nós também sofremos tribulação. Não com o peso da nossa própria vida, mas muitas vezes com o peso de termos que perder alguma coisa por causa do nome de Cristo. Rafael, como assim perder alguma coisa por causa do nome de Cristo? Você pode perder amizades, você pode perder a comunhão com sua família, porque você é cristão e sua família não. Você pode perder trabalhos, por causa que existem muitos trabalhos que são voltados para que você venha a ter atos de corrupção. Você pode perder relacionamentos de pessoas que querem que você faça e entrem em práticas que não são condizentes com cristãos. Então, tribulações estão sobre todos os cristãos. Aquele que não passa por nenhuma tribulação precisa rever o seu evangelho. Muito provavelmente está agindo como um agente secreto dentro da igreja. Não está, de fato, professando a sua fé. Ok? E aí ele diz, mas lembremos que essa multidão é a que venceu a besta, e não se refere somente ao futuro, como eu já disse, mas todos os fiéis ao longo da história. Lembre-se, gente, a igreja ela não é poupada da tribulação, ela é guardada na tribulação. A igreja sempre passou por tribulação. Então, essa ideia de que a igreja será levada antes da grande tribulação é uma ideia escapista, porque Cristo, Deus, nunca, em momento algum da história do povo de Deus, Deus fez com que o seu povo fosse poupado de tribulações, mas ele sempre guardou os seus. Só para remeter uma história, eu não sei se vocês lembram, o período mais difícil do povo judeu, quando Jezabel era governanta, e aí Elias se escondeu numa caverna. E aí o que foi que Elias disse a Deus? Deus, só eu sobrei daqueles que ainda te adoram. E o que é que Deus diz a Elias? Elias, levanta-te, porque eu conservei, eu guardei 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Mesmo diante da tribulação, você há de ser guardado, certo? Não tenha medo da tribulação, porque você há de ser guardado dela. E o verso 3 diz, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Cântico de Moisés e cântico do Cordeiro, o que significa isso? Mais uma vez, antes de entrar propriamente no que está escrito aqui, a gente lembra que Moisés representa o povo do Antigo Testamento, o povo de Deus, a nação eleita, o povo verdadeiramente salvo do Antigo Testamento. E o Cordeiro representa toda a igreja do Senhor. Então, esse cântico é um cântico de toda a igreja que se encontra no céu, de todos os salvos, de todos aqueles que já se encontram diante do trono de Deus, certo? Não há diferença nesse cântico. É o mesmo cântico que eles estão entoando diante de Deus. E o que significa esse cântico? Significa que, assim como Moisés conduziu o povo no deserto e o libertou da escravidão do Egito, ele entoou um cântico, como diz lá em Êxodo capítulo 15, que diz assim, ó,
Êxodo capítulo 15 diz assim: Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram, dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então é o mesmo cântico. Você lê o capítulo todo, 15 até o 21, você vai ver todo o cântico. Então, assim como os remidos do Senhor de todas as eras da igreja, todos eles cantam, entoam esse cântico de vitória. O cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Há outra coisa muito preciosa para a gente aprender nisto, que é o seguinte: você vê que Moisés é uma figura que libertou o povo da escravidão do Egito e da mão de Faraó. Era uma escravidão de chicote. O Cordeiro é aquele que nos libertou da escravidão do pecado e da mão e das trevas do grande dragão e do diabo. Então, é um cântico que a gente tem que nos regozijar muito mais. Olha o paralelo que faz. Liberdade do Egito e hoje, liberdade da escravidão do pecado. Isso é motivo para nós cantarmos, isso é motivo para nós nos alegrarmos diante de Deus, certo? E sempre que é mencionado na Bíblia essa ideia de canto, a gente vai ver que diante do trono de Deus sempre há música, sempre há louvor. Isso falou hoje ao meu coração, porque eu não gosto muito de música. E no céu sempre há a presença de música, de louvor, de exaltação a Deus através de cânticos. Não é à toa que em Salmo 22:3 diz: Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Deus é um Deus que gosta de louvor, que gosta de alegria, que gosta de festa. E no trono de Deus há sempre cânticos sendo entoados. E por que Senhor Deus Todo-Poderoso? Né? Olha só, ele começa. A primeira coisa que esse cântico diz é exaltar aquilo que Deus faz, as suas obras, aquilo que Deus realiza através das suas mãos. E em seguida ele diz: Senhor Deus Todo-Poderoso. Por que Todo-Poderoso? Porque há um contraste aqui, certo? Quando a gente vai para o capítulo 13, eu não sei se vocês lembram, no capítulo 13, o capítulo 13 nos leva, de certa forma, a um desespero. Até foi perguntado a mim, Rafael, é pecado orar para que a gente não passe por esses momentos tão difíceis, por conta desse desespero que é a gente ver a igreja sendo perseguida, massacrada e morta pelos agentes do diabo, certo? Mas aqui a gente já pode ver que há um lapso, há exatamente um contraste que acontece. Por quê? Porque enquanto a gente vê os ímpios se regozijando diante da majestade da besta, afirmando inclusive que não há ninguém que possa com ela, aqui a gente vê o povo de Deus dizendo: Senhor, não é a besta, és tu que é todo-poderoso. Certo? Esse contraste, ele é muito lindo, porque ele mostra quem de fato é o Deus que nós servimos. E aí, ó, o cântico continua mostrando os atributos de Deus. Diz que ele é justo, diz que ele é verdadeiro, mostra que ele é rei, que ele governa. Esse cântico é o cântico dos justos. Eu não sei se você lembra quando é falado sobre os 144 mil, que diz que eles entoavam um cântico que ninguém podia conhecer. Eis aí o cântico. Eis aí o motivo de louvor e de alegria daqueles que estão diante do trono de Deus. E aí no verso 4 a gente lê: Quem não te temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Lembre-se mais uma vez, os ímpios odeiam e blasfemam de Deus o tempo todo, gente. É aquela história. Às vezes a gente tem medo de ofender as pessoas dizendo que elas estão imersas no pecado. Às vezes a gente tem medo de ofender as pessoas quando a gente vai pregar o evangelho. Às vezes determinados pecados são tabus para algumas pessoas. Às vezes a gente se prende a dizer que alguém está
cometendo determinado pecado com medo de ofendê-la. Só que às vezes a gente esquece que essas pessoas ofendem a Deus todos os dias, com suas maquinações, com suas ideias, com suas ideologias, com seus planos, com seus feitos. Todas as suas intenções são para macular a imagem de Deus e principalmente a imagem do seu filho. Certo? Um pouco mais adiante, no capítulo 16, versos 10 e 11, a gente vai ler o seguinte, ó. Capítulo 16, versos 10 e 11 diz assim: E o quinto anjo derramou a sua taça. Isso é algo que a gente ainda vai ler, mas eu estou só antecipando para você entender quem são essas pessoas. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles, essas pessoas que hoje a gente tem medo de ofender, mas que elas sempre ofendem a Deus, olha o que elas fazem. E eles mordiam as suas línguas de dor. E por causa de suas dores, eles se arrependeram? Não. Continua o texto dizendo: e por causa de suas chagas, blasfemaram do Deus dos céus e não se arrependeram de suas obras. Gente, nunca se prenda a evangelizar as pessoas falando da verdade do evangelho com medo de ofendê-las. Porque, como eu disse, elas ofendem a Deus todos os dias. E é essa verdade do evangelho que irá libertá-las da prisão do pecado, se assim aprouver a Deus. Ok? Então, quando se derrama o quinto flagelo, esses homens continuam blasfemando de Deus e não se arrependem diante do juízo e da ira de Deus, certo? E aí o texto diz: